Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora da quarta divisão do Campeonato Paulista. Eu chamo de quarta divisão e vou explicar para vocês. Faço sempre questão de explicar todas as vezes. A federação chama de segunda divisão sub-23, jogadores abaixo de 23 anos só que podem disputar. Os torcedores chamam de Bezinha. Eu chamo de quarta divisão porque você tem A1, A2, A3, primeira, segunda e terceira divisão, e seria a quarta. A federação chama de segunda porque ela considera a primeira divisão A1, A2 e A3, porque esses times, quando disputam principalmente Copa Paulista, precisam ser times de primeira divisão para poder disputar uma Copa do Brasil, uma Série D, porque isso é o regulamento da CBF. Então por isso que ela chama assim. Enfim, é a última divisão do futebol paulista com times tradicionais, como 15 de Jaú, já disputou a primeira divisão, Taquaritinga, Francana, Jabaquara, Paulista, União São João, Penapolense, enfim, times de tradição, com cidades que apoiam e tal, disputando essa divisão, valendo 2 vagas de acesso à Série A3 o ano que vem. Essa competição são 36 clubes, dividido em 6 chaves, com 6 equipes regionalizadas, e aí ao término dessa primeira fase, ou seja, você vai jogar 5 jogos no turno e 5 no retorno, depois de 10 partidas, os 2 primeiros colocados de cada um dos 6 grupos, num total de 12 clubes, se classificam. E aí mais 4 melhores terceiros colocados, para você dar 16 e a gente partir para as oitavas de final. Perfeito? Isso que a gente não pode tirar de mente. A competição é assim, o regulamento é assim. Bom, nessa rodada, nós tivemos mudanças no G2, os 2 primeiros que se classificam. Tivemos 3 goleadas, Catanduva, 15 de Jaú e SCA Brasil, goleadas sensacionais. 2 times ainda não venceram. O Batatais, hein? Quem diria, hein? O Batatais não ganhou de ninguém. E o Atlético de Mogi, que faz mais de 50 jogos que não ganha de ninguém. Vou passar tudo para vocês. Mas, de qualquer maneira, antes da gente começar a debater jogo por jogo, convidá-los para fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? Tem vídeos da Série A3, tem vídeos de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, para você ficar bem informado. Com todos os detalhes, bastidores, artilheiros, enfim. Tudo para você. E, claro, todos os detalhes aqui dessa última divisão do futebol paulista. Vamos começar então pelo grupo 1, onde a gente teve a Inter de Bebedouro jogando em casa, ganhando do Andradina por 2-0. Gols do Leiton e do Dudu. Né? O Andradina está ali na briga, terceiro colocado e tudo, mas acabou perdendo. Perdendo para o Inter de Bebedouro, que agora é o vice-líder. Então era uma briga de ponta de tabela ali, um jogo interessante. Penapolense, que já foi de primeira divisão, esqueci de falar do América na minha introdução. O América também é time que já jogou a primeira divisão. Jogando em Penápolis, a Penapolense goleou o América de São José do Rio Preto por 4-1. Aí o Weber, o Weber Tenório, o Lucas Grossi e o Danilo fizeram os gols, o América descontou com o Afonso. Bom, o Penapolense está na quarta colocação com 2 pontos do G2, está ali na briga. Agora o América tem 4, está 3 pontos, mas ele é uma no cravo, outra na ferradura. Não conseguiu embalar ainda, né? E aí tivemos a grande goleada, que foi na sexta-feira, esse jogo na abertura dessa quarta rodada da série da última divisão do Campeonato Paulista. O Catanduva fez 6-1 no Fernandópolis. Fernandópolis só tem 1 ponto na competição de 12, fez 1 só e tomou um detalhe nessa partida. O jogo estava 2-1, virou 2-1. No começo do segundo tempo, o time do Fernandópolis, dos 2 aos 9 minutos, marcou 4 gols. Dos 2 aos 9 minutos. Em 7 minutos fez 4 gols. Parece várzea, né, cara? Quando aquele time de casado e solteiro, os casados tudo pesadão e o solteiro pra cima, parece. Vergonhoso, mas enfim, o Catanduva é o líder, tá fazendo uma campanha maravilhosa, mas 6-1 foi demais, hein? Esse é o grupo 1. Grupo 1 você tem Catanduva com 10, Inter de Bebedouro com 7. Os dois estão classificados. Brigando para ser o melhor terceiro, Andradina com 6. Boa pontuação. Aí você vê que a briga tá boa. O Penapolense tem 5 e o América tem 4. Só o Fernandópolis parece que não vai brigar por nada. Vamos para o grupo B, então, os resultados. Grêmio Prudente e Assisense lá em Presidente Prudente 0-0. Em Assis nós não tivemos jogo entre Vossen e Oswaldo Cruz. Não teve ambulância. Vamos ver se a federação vai remarcar ou se vai a julgamento no TJD e vai dar WO e o Oswaldo Cruz fica com esses pontos. Vou acompanhar isso e claro que eu ponho informação para você. Em princípio foi adiado
porque não tinha ambulância. Lamentável. E tivemos outro 0 a 0, Santa Cruzense e Tararé. Esse grupo está o seguinte: Grêmio Prudente tem 8 pontos, o Vossen tem 6. O Vossen que não jogou na rodada tem 6. O Itararé tem 6, o Oswaldo Cruz tem 5, o Assisense tem 2 e o Santa Cruzense tem 1. Porém, se der WO e o Oswaldo Cruz fizer ponto, o Oswaldo Cruz vai para os mesmos 8 do Grêmio Prudente e fica ali entre os dois. E o Vossen, que hoje é segundo colocado, se perder por WO, se o TJD entender assim, ele vai perder a vaga no G6 e vai ficar com o Itararé ali brigando pela terceira colocação. Então tem essa dúvida, tem esse asterisco. A gente vai acompanhar, é claro que eu vou acompanhar tudo na federação, se vai para julgamento, se vai ter remarcado esse jogo, enfim, eu venho na próxima rodada com todos esses detalhes, pode acreditar nisso. Então a situação é assim: Grêmio Prudente e Vossen são os dois primeiros colocados. Porém, se o Oswaldo Cruz ficar com os pontos, ele que vai ser o segundo colocado, e o Vossen, que não conseguiu a ambulância, cai para a terceira colocação. Vamos para o grupo 3, onde o 15 de Jaú fez 5 a 0 em cima do São Carlos. Lucas Lima, Max 2, Emanuel e Queiroz. Com essa vitória, e o Taquaritinga, que estava invicto, 100% de aproveitamento, perdeu para o Grêmio São Carlense. Então o 15 de Jaú, no São Carlos, meteu 5 a 0. O Grêmio São Carlense fez 2 a 0 e tirou a invencibilidade do Taquaritinga. Ou seja, agora o 15 de Jaú é líder e o Taquaritinga é segundo colocado. No outro jogo, o Batatais, que não somou nenhum ponto, perdeu em casa. Oh, fantasma, hein? Fantasma não assusta mais ninguém. Perdeu em casa da Francana. Turhan fez o gol do Batatais. O Léo e o Matheus Prado fizeram os gols da Francana. 15 de Jaú, novo líder com 10. Taquaritinga, que perdeu a primeira com 9. São Carlense com 6. Francana com 5. O São Carlos, que tomou de 5, é o quinto colocado com 4 pontos, mas ainda brigando pela terceira colocação, para ser um dos melhores terceiros. Acho que a briga vai estar aí, hein? Tô acreditando que, pelo que eu tenho visto nesse início de campeonato, 15 de Jaú e Taquaritinga devem ficar com as duas primeiras vagas, já estão disparando. E o Batatais, sem nenhum ponto, parece que veio só para ser o saco de pancadas. Vamos para o grupo 4, então, onde o Paulista de Jundiaí finalmente venceu a primeira, e foi diante do União São João. Dois times que já foram da primeira divisão. O União ainda em 4 rodadas não ganhou de ninguém, tem um pontinho só, campanha ruim. O Paulista venceu a primeira por 3 a 0. Coiote, Amarildo e Ceará fizeram os gols. Primeira vitória do Paulista. O Rio Branco, em Americana, fez 2 a 1 no Amparo, 2 gols do Vitor Hugo. O Rafa Peixoto diminuiu para o Amparo. E em Limeira, o Independente perdeu para Itapirense, que está bem para Itapirense, hein, por 3 a 1 e de virada. Independente chegou a fazer 1 a 0 logo 4 minutos do primeiro tempo com o Vitinho, mas aí o Jonathan, o Jefferson e o Wilson fizeram os gols da Itapirense. Itapirense, que é a líder com 10 pontos, e o Rio Branco de Americana é o segundo colocado com 7. E olha como está equilibrada essa chave. Amparo com 5, Independente com 5, Paulista agora com 4, e só a União São João, que está voltando agora para o futebol profissional. Um pontinho, também parece que vai ser o saco de pancadas do grupo. Tá um time muito jovem, muito imaturo ainda. No grupo 5, que está muito equilibrado também, vou mostrar para vocês. Mantiqueira fez 3 a 2 em cima do Atlético de Mogi. O Atlético de Mogi não vence há 51 jogos, ou seja, há anos. Né? São 32 derrotas, né? E teve aí, que a gente pode falar, 19 empates. 22 gols marcados, 196 sofridos. Perdeu do Mantiqueira lá em Guaratinguetá por 3 a 2. O Lucas Alves e o Pedro fizeram os gols do Mantiqueira. O Marcelo e o Juan fizeram os gols do Atlético de Mogi. Pelo menos não tomou goleada nessa rodada, né? No outro jogo em Guarulhos, o Flamengo ganhou do Joseense já no finalzinho do jogo com gol do Isaías. Em Mogi das Cruzes, o União de Mogi fez 2 a 0 em cima do Guarulhos. Gols do Lucas e do Luiz Felipe. Né? Então você vê que esse grupo está bem equilibrado, porque é o seguinte: Mantiqueira é o primeiro colocado com 9, Flamengo de Guarulhos segundo com 8, União de Mogi o terceiro com 7, estaria se classificando entre os melhores terceiros. Joseense tem 6, o Guarulhos tem 4, só o Atlético de Mogi, que não fez ponto, está fora da briga, né? Esse aí veio para cumprir tabela só. Vamos para o grupo 6 então, onde nós tivemos Mauá e Jabaquara empatando 0 a 0. Aí em Mogi das Cruzes, o Ecos, né,
Em Suzano, desculpa. O Ecos é Esporte Clube União Suzano. Lá em Suzano, o Ecos tomou de 7-1 do SCA Brasil. O SCA Brasil é o time de Santana do Parnaíba, time novo, time de empresário, é uma parceria que até o Edmilson, jogador de São Paulo, da seleção brasileira, tudo, que jogou fora do país, Barcelona, trabalha por ali. O SCA Brasil fez 7-1. 7-1. O Pablo fez o gol do Ecos, aí você teve o Henry 2, o Felipe Carvalho, o Vitor Freza, o William Santos e o Matheus Jesus. Além do Uberaba, todos fizeram os gols. 7-1, SCA Brasil que está bem demais na competição. Em Caieiras, finalizando esse grupo 6, o Colorado empatou com o Mauense por 2-2. Bruno, Daniel e Douglas, com o Giovani marcando os 2 do Mauaense. Esse grupo também está equilibrado, hein, gente? Mauá tem 8 pontos, é o líder. O SCA Brasil tem 7, é o vice-líder. Aí você tem Mauaense com 5, Jabaquara com 5, Colorado Caieiras com 4 e só o Ecos, que tomou essa goleada, é que está fora aí da briga. Parece que também veio só para participar. O Ecos, o União São João, o Atlético de Mogi, o Santa Cruzense e o Batatais. Parece que esses clubes vieram para ser o saco de pancada dos respectivos grupos. Claro, é só a quarta rodada. Como eu disse, falta uma. Final de semana que vem nós vamos terminar o turno e depois vem o retorno. E claro, eu vou passando todos os detalhes para você. Vamos acompanhando quais os times que se credenciam a brigar pelas 2 vagas de acesso à Série A3 em 2023. É isso aí. Forte abraço a todos e até a próxima.